Olá, começa agora mais um programa Escola de Profetas. Estamos falando a respeito dos milagres do Senhor Jesus. E mais uma vez começando, Bispo Rueda. Olá, Bispo G. Bom dia a todos que nos assistem pela Rede Gospel. Deus abençoe a sua vida. Mais uma Escola de Profetas, tenho certeza vai ser edificante para a tua vida. Fica com a gente. E nós estamos tratando essa série, que são os milagres de Jesus, na ótica de cada um dos evangelhos. Então, há uma diferença, às vezes a gente pergunta, puxa, por que um fala de um jeito, outro fala de outro? São óticas diferentes. E algo também muito importante que a gente não pode perder de vista é que a pessoa que assiste, ela tem uma certa interpretação sua, ela tem um foco. Então, tudo isso é que faz com que os evangelhos sejam mais ainda, vamos dizer assim, credíveis, né? Vamos dizer assim, para que a gente possa entender que na ótica de cada um, ele foi escrito e todos concordam com uma única coisa, são os milagres que Jesus Cristo fez. Então, hoje nós vamos falar sobre a cura da filha da mulher Ciro-Fenícia. Então, uma passagem também que em dois lugares ela aparece. Vamos ver a passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 21 em diante, que diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Bom, vamos ver aí, primeira coisa, vamos ver aí o mapa para nós entendermos o que é essa região Ciro-Fenícia. A região Ciro-Fenícia, você pode ver aí no mapa, ela fica ao norte de Israel e na parte do litoral. Então, duas cidades eram principais nessa região, era Tiro e Sidom, e a capital da Fenícia. E os fenícios eram um povo muito desenvolvido, sempre foram, e sendo desenvolvidos principalmente em relação aos navios, né? Os navios fenícios eram muito conhecidos, eles dominavam todo o mar Mediterrâneo. Então o domínio deles, o domínio que eles exerceram ali era tão poderoso e tão grande que eles, durante toda a história da vida deles, nunca foram dominados por ninguém. Olha que incrível, né? Por que eles nunca foram dominados? Quando tinha alguém todo poderoso, como Egito ou Babilônia, ou com quem quer que fosse, eles faziam acordos. E esses acordos, que eram acordos, vamos dizer, bilionários, eles tinham ainda, além de poder exercer o comércio em toda aquela região, eles eram realmente os líderes no comércio, eles tinham a tecnologia da chamada púrpura. Bispo, o que é a púrpura? Porque muitos interpretam que púrpura era o tecido, não, era o pigmento. Então tinha um pigmento, púrpura, a mesma cor, que era um tipo de um marisco, um molusco, que só tinha naquela região do litoral. Então o mundo inteiro usava aquela cor, que era a cor dos reis. E quem levava todo o bônus, vamos dizer assim, o lucro disso, eram os fenícios, né? Os fenícios sempre foram muito ricos, prósperos, né? Isso. Os royalties, né? Os royalties tinham que ser deles. É verdade. Bom, sendo um povo forte e dominante e que nunca foi conquistado dessa maneira, era muito mais fácil, quando os impérios se levantavam, fazer um acordo. Mesmo porque eles tinham conhecimento, tecnologia, como o bispo estava falando, que não valia a pena, né? A gente sabe que a guerra, ela destrói. Apesar de criar novos conhecimentos e novas frentes, ela destrói muitos conhecimentos, são enterrados muitas vezes com povos conhecimentos. A gente vê, por exemplo, o cimento. O cimento sumiu
da humanidade por séculos, porque foi enterrado com os romanos. E só depois de séculos que o cimento foi ressurgir em um novo descobrimento. Mas existem muitas evidências de uso de cimento com tecnologia romana. Então a guerra ela sempre traz essa história. A gente vê durante a história que a destruição do patrimônio histórico e de uma determinada cultura é um dos grandes ataques de quem está ali empreendendo a guerra. Então os fenícios eles tinham essa habilidade. Além de serem hábeis, fortes, ricos, tinham várias tecnologias que no mundo atual ou à época outros povos não detinham. Então era melhor fazer um acordo, né? Paga logo aí um imposto para o imperador novo e a gente continua fazendo nosso negócio, continua atravessando aqui os nossos barcos e assim foi. Esse é o cenário que Jesus encontrou de um povo que provavelmente tinha uma certa altivez, né? Com certeza. Como era um povo dominante, um povo forte, um povo rico, que inclusive influenciou, antes de Cristo, influenciou em muito na história de Israel, porque deles vinham, a gente vai falar daqui a pouquinho, outras via ela, que até hoje é polêmica, então influenciou em muito na história de Israel e fazendo seus acordos, pagando ali o que tinha que se pagar, eles continuavam ganhando dinheiro. É verdade. E, por exemplo, se levantou o Egito, caso o Egito não fizesse acordo com eles iam até Babilônia, eles iam até a Pérsia e compravam os exércitos. Eram muito, mas muito ricos, né? Tanto que você colocou algo muito interessante, né? Que até um símbolo, vamos dizer assim, de Satanás, né? De Lúcifer, é o rei de Tiro, né? Que é uma das duas principais cidades, né? Uhum. O rei de Tiro, né, bispo? Sim, o rei de Tiro que era pai de Jezabel, né? É o rei de Tiro. Então o profeta Elias esteve nas terras de Sidom, às portas de Sarepta, você deve se lembrar dessa passagem. O que era a região de Tiro? Era uma região forte, uma região dominante, uma região que tinha muito recurso e, claro, o próprio casamento de Acabe com Jezabel veio por um acordo como esse, porque é assim que eram feitos os casamentos à época, né? As princesas eram dadas a casar com reis que queria se manter paz e trocar ali recursos, trocar ali tecnologia e trocar até mão de obra escrava, por que não? Então, o acordo do rei de Tiro com Israel foi esse. Jezabel casou-se com Caleb, com Acabe, né? Jezabel com Caleb não dá, né? Caleb, tadinho do Caleb. Então, Jezabel casou-se com Acabe e assim influenciou em muito na cultura de Israel a sua época, durante todo o reinado de Acabe, que foi desastroso, né? E se a gente perceber, né, no capítulo 28 de Ezequiel, fala que, vamos dizer assim, Satanás era um tipo de Tiro, né? Então, Tiro, rei daquela região, ele era tido como a figura do inimigo, né? O querubim ungido, cheio de graça, poderoso, rico, e que de repente, inclusive era um querubim da guarda, estava junto ao Senhor e de repente se rebelou, se achou melhor do que Deus. Então ali a gente já percebe a arrogância, a prepotência, uma marca daquele povo. E um outro dado também interessante é que fala cananeia. E esse termo cananeu seria raríssimo usar na época de Jesus, porque os cananeus foi na época que ainda, na época de Josué, que os cananeus habitavam. Mas, bispo, como só na época de Josué? Porque depois veio a conquista, Israel ocupou todos aqueles espaços, passou muita história. Porém, aquela região ninguém conquistou. Olha só. Ficou ali a Fenícia sem ninguém conquistar, então vamos dizer assim, era o povo cananeu mais antigo que existia e ninguém tocou neles, né? Sim, porque na conquista de Josué eles foram dominados, né? Então, a conquista de Caná, né? Foi a primeira conquista, foi invadindo, passou-se depois de Jericó, foi a terra do Eteu, do Eveu, né? Do Jebuseu, do Amorreu, de tudo aquilo que nós vemos biblicamente a conquista e até esses povos que acabaram sumindo na história. Mas o povo de Sidom não, ficou ali. Ficou ali porque eram fortes. E é interessante porque quando você olha que Satanás é tipificado de alguma maneira no rei de Tiro, eles tinham muita força, muito dinheiro, muito poder. E não adianta, o dinheiro traz poder.
E o poder traz à tona as piores faces que podem existir na vida de um homem, na vida de uma sociedade. Então, uma sociedade poderosa, ela tende a se tornar uma sociedade altiva, né? Não, nós somos diferentes. Nossa terra é diferente, nosso povo é diferente, o nosso dinheiro faz determinadas coisas e tem determinadas conquistas que outros povos não têm. Será que é diferente hoje, né? Será que não tem outros Sidons por aí, né? Mas nós precisamos estar sempre atentos a isso. Nesse contexto, Sidom era assim. E depois, milhares de anos tinham se passado, né? De Josué a Jesus, nós temos milhares, literalmente, de anos. Né? E aí você suscitar um nome cananeu, olha só, é um povo que sobreviveu a ataques de diversos povos, inclusive a conquista de Josué. E a povos assim poderosos, né? Por exemplo, os assírios. Os assírios destruíam, não tinha esquema com eles, não tinha argumento com eles, eles destruíam. E a gente percebe, babilônicos, né, bispo? Sobreviventes diante dele, Babilônia, Império Persa e todos assim, mas eles sabiam sempre negociar alguma coisa, eles negociavam e escapavam dessa situação. Então a gente percebe, vamos lá de novo. Então, olha, Ciro, Fenícia. Mas por que Ciro? Porque aquela região é a região da Síria também. Então, para cima ficavam os 3 reinos sírios, né? No mapa, você pode ver aí no mapa, ficavam os 3 reinos sírios, depois abaixo já Tiro e Sidom, então toda essa região. E uma região sempre marcada, bispo, também por uma cultura muito avançada, pelo requinte. Então, também na história, eles eram muito requintados, refinados, finos. Então, são características muito importantes. E uma coisa interessante é que Jesus foi um momento em que ele ficou praticamente 8 meses nessas terras que eram chamadas terras dos gentios, né, dos outros povos. Ali, andando, caminhando. E também ainda em Marcos fala que essa mulher era grega, de origem sírio-fenícia, né, grega. Outro povo que se misturou aí. Que mistura é essa? É porque existia ali, é a mesma região que também foi expulso o gadareno, né? A região de Decápolis, né? Que eram 10 cidades. É como uma metrópole hoje, né? São Paulo, por exemplo, já não é mais uma cidade, né? É uma megalópole. Você tem ao redor o Grande ABC, o cinturão ali de Guarulhos, você tem toda um conjunto, Osasco, Barueri, são cidades fortíssimas que compõem uma grande metrópole, né, que a época chamava de Decápolis. Hoje, por exemplo, essa grande metrópole paulista, né, ela tem aí perto de 23, 25 milhões de habitantes. Mas é claro que à época isso era impossível, não existia né, nessa população. Mas a Decápolis era uma região muito forte, muito desenvolvida, que tinha muito dinheiro, e conflitava com a fé, conflitava com os costumes, conflitava com o modo de viver da vida judia. Então, quando Jesus está ali, ele fica por ali, né, como o bispo já citou, durante 8 meses, né, ele estava realizando ali a obra de Deus. E ela vem pedir algo, né, e fica no ar essa condição que chega a ser até agressiva, né, a maneira que o Senhor coloca ali. Pensa nos dias de hoje, alguém vem falar com você, né, eu não vou dar pão dos filhos para os cachorrinhos, né? Então, é um impacto. Claro que existia um propósito, um objetivo para isso, e vem à tona uma fé que Jesus mesmo reconhece. Fala, grande é a tua fé, mulher. Então, nós vivemos em ambientes, muitas vezes, que são, assim, opostos. Eles são de muita resistência àquilo que é a nossa vida e a nossa fé. Como você se comporta, né? Como é que você desarma aquelas barreiras que opõem-se ao seu objetivo, né? E um lado assim interessante, bispo, porque quando ele fala que veio somente para o povo de Israel, ele está na terra deles. Sim. Ele está andando por lá, então, né? O senhor está fazendo o que mesmo por aqui, né? Você só veio para os... Mas a realidade é que havia ali algo espiritual, né? A ideia que a gente tem falar, meu Deus, parece que Jesus está sendo arrogante, meu. Chegar e falar que não é para os cachorrinhos, chamando eles de cachorrinho, aquela mulher de cachorrinho, ela foi ali pedir um milagre. Ai, acho que Jesus acordou de mau humor, hein? Não dormiu bem, não. A realidade é que quando nós conhecemos tudo isso e há um porquê
Ciro, prepotência, arrogância. Fenícia, prepotência, arrogância. Jezabel, prepotência, arrogância. Tiro, Sidom, prepotência, arrogância. E ainda coloca aqui grega, que a cultura grega era a cultura mais desenvolvida da época. Sim, era a cultura dos pensadores, né, bispo? E até o evangelho foi escrito no grego. Então, veja, o domínio da língua grega era um domínio mundial que pegou Oriente e Ocidente, pegou os dois lados. Então, era tudo que existia, vamos dizer assim, do melhor. E, de repente, Jesus a chama de cachorrinha. Ai, meu Deus. E aí, tá com mau humor ele, bicho? Né? Com certeza não, né? Mas é assim que esses povos tratavam os demais povos, né? A própria cultura grega, que tinha uma língua que à época era intercontinental, né? Se não fosse Paulo escrever suas cartas e nós termos o Evangelho, né, traduzido para a língua grega, talvez não tivesse sido como é hoje. Então você tem aqui um contexto de uma mulher de formação de alto nível, né, e que pertencia a uma sociedade e a uma etnia à época que era diferenciada. E essa é a realidade. Então o que o Senhor quis ali, de fato, foi desmontar. Porque para que o homem viva o poder de Deus, a bênção de Deus na sua vida, ele precisa desmontar a sua condição pessoal. Porque o braço da carne, uns confiam em cavalos, em carros, nós confiamos no Senhor nosso Deus. Então, confiar no braço da carne é muitas vezes perdurar a enfermidade e a dificuldade na sua vida. Veja o que aconteceu com o rei, né, que ficou doente dos pés. A palavra fala claramente que ele não recorreu ao Senhor, recorreu aos médicos e morreu, sendo que ele tinha profeta em sua terra, ele tinha uma palavra sobre sua vida, poderia ter salvo a sua vida se a arrogância da carne fosse quebrada, mas não quebrou. Então, o propósito, entendo eu, de Cristo aqui era quebrar essa interface carnal. Amém. Daquilo que ela tinha, provavelmente, como segurança humana, né? Era uma segurança. No tempo do Império Romano, ser cidadão romano era uma segurança. Paulo não evoca essa cidadania para ser livre ali de uma situação na prisão. Então, era uma segurança. Como hoje você tem determinadas condições humanas que podem trazer mais estabilidade e segurança para você. Então, humanamente, ela estava estável e segura. Mas um problema em sua casa a tornava completamente impotente. E ela foi humilde, né, bispo? E o fator espiritual é muito importante também, né? Porque essa arrogância, essa prepotência é coisa de demônio. Sim. Porque se você pega e usa que o sinete da perfeição, que era Satanás, Lúcifer, e faz esse comparativo, demonstra muito claramente que ali não era só um contexto de arrogância humana, era também um contexto espiritual de arrogância. Jezabel, quer dizer, Jezabel não é somente a rainha de que houve naquele tempo. Nós vemos o espírito de Jezabel até no Apocalipse. Então é algo que, inclusive, era territorial. E o problema da filha dela era demônio. Então, uma possessão. Se há uma possessão e, de repente, Jesus estava lidando ali, não estava só lidando com o intelecto dela, nem com a arrogância dela só na pessoal, mas era espiritual, mano. Então, havia um domínio espiritual da arrogância e da prepotência, que aquela palavra de Jesus, quando chamou, vamos dizer, entre aspas, ela de cachorrinho, ela ali se submeteu. Por quê? Porque ela precisava. E ela quebrou aquilo que era o domínio, vamos dizer, regional dessa entidade maligna que era Jezabel, o próprio Lúcifer e tudo aquilo que a gente sabe que eram espíritos de prepotência e arrogância. Tanto, né, que a palavra de Deus mostra isso, né? Em Marcos 7:29 diz assim: por causa desta palavra podes ir. Porque ela falou assim, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos filhos da mesa. Então veja, ali ela rompeu com o principado lá de Jezabel, ali a autoridade, né? Porque ali havia um domínio muito forte de demônios mesmo, né? Uma região terrível. Inclusive, bispo, há pouco tempo foram encontrados. Existe um outro local que também era uma princesa fenícia, ela se deslocou para a África e criou um outro império fenício também, chamado Cartago.
os famosos cartagineses. Aliás, no mar, foram eles que quase derrotaram os romanos. Só não derrotaram os romanos por uma casualidade que houve, uma tempestade que houve que os prejudicou. Porque senão até o destino do mundo seria diferente, porque eles eram muito exímios no mar. Então, na época do domínio, início do domínio romano. Sim, e nessa região foi encontrado conhecida. há pouco tempo, inclusive, dedos, ossos de criança. Então foram feitos sacrifícios de crianças nessa região. Então foi confirmado nessa região onde era antes Cartago, os cartagineses, que nada mais eram do que fenícios, que também faziam esse sacrifício, né, às entidades como Moloque e outros deuses, entre aspas, né? São muitos comprometimentos espirituais que aqui nesse diálogo curto que a gente observa são quebrados, né? São quebrados e faz com que ela alcance a misericórdia e a graça de Deus e a filha dela seja liberta. Porque toda essa questão, o Bispo G colocou aqui, né? Então, eram povos desenvolvidos, eram povos que conseguiam se superar, eram povos que enfrentavam verdadeiros impérios, porque quando a gente fala do império, a gente está falando da junção de diversos povos, diversos reis. Cada rei conquistado tem os seus impostos e os seus exércitos à disposição do conquistador. E ainda assim esses povos resistiam fortemente a imperadores. Então isso tem um domínio espiritual, né? Porque essa luta carnal, aonde um consegue resistir a 10, 20, 30, 100, 1000, isso tem cunho espiritual. Uhum. Deus disse a Josué e ao seu povo, um de vós vai valer por quanto? Então quem tem o Espírito Santo, você vê nos valentes de Davi isso manifesto, ele tem uma força que é sobre-humana. Assim Sansão era antes de sua queda e depois de sua restauração. Essa força sobre-humana estava presente nesses povos. Essa mulher carregava isso. E por isso sua filha sofria com esse problema que era espiritual e que foi quebrado. E é impressionante, né, bispo? Sempre que a gente vê esse domínio espiritual presente sendo quebrado, um milagre acontece. Você vê Naamã, um grande general, tem um domínio espiritual. O cara tinha um domínio absurdo, as pessoas temiam ele. Na hora que ele se prostra diante do profeta, ele recebe a palavra, um domínio espiritual é quebrado e ele é curado. E da onde ele era? Da Síria. Da Síria, é isso aí. Você vê que incrível, Você né? vê Cornélio. Cornélio, você já imaginou um centurião da corte italiana ajoelhar-se aos pés de um judeu pescador? Essa cena, para quem conhece um pouco de história, é impossível. Mas foi ele, as primícias do evangelho fora do mundo judeu. A descida do Espírito Santo veio sobre ele. Então há um grande milagre que se manifesta quando esse poder da carne, que é espiritual, sai da vida do homem. Amém. É incrível, né? Porque a gente vê o tratamento, né? Tanto que Jesus, quando ele foi falar com os religiosos, né, para perceber que os religiosos são piores até... ele vai citar... São duros, né? O pessoal dali daquela região, que era a região da Jezabel e de Satanás, né? Vamos dizer assim, no contexto espiritual, né? E ele falou que havia muitas viúvas de Israel, mas foi enviado Elias à viúva de Sarepta. E depois falou, havia também muitos leprosos em Israel, mas Eliseu foi enviado a Naamã, que era sírio. Então, olha que loucura. Onde é que estavam os religiosos, não? Quantas conexões espirituais e Deus sempre mostrando esse caminho, né? Porque isso tudo antecede a Cristo, né? Antecede ao Senhor Jesus, que vem nessa mulher deixar muito claro a sua missão. E ali foi quebrada a religiosidade, foi quebrada a barreira da prepotência, tudo que a gente já falou aqui, e o poder de Deus se manifestou, como hoje, né? Que é irrestrito, não é restrito a uma classe de pessoas, ou um gênero, ou qualquer tipo de povo. É irrestrito. Todos que vierem a mim, Jesus disse, de modo algum será lançado fora. Amém. E é interessante, eu estava pensando, né, porque quando Jesus fala assim, o demônio já saiu de tua filha.
Quando ela fala a palavra, vá. Então ali quebrou, obviamente, a autoridade de Jesus, mas também o posicionamento dela. E a viúva de Sarepta era viúva pobre, né? Uma fenícia pobre, porque estava passando uma situação bem delicada, né? E ela recebe bem o profeta. Outra demonstração, né? Outra. Deus enviando suprimento a um povo que era rico, né? Olha que loucura. Olha só, vocês são milionários, mas vocês têm o seu próprio povo morrendo de fome. Se não fosse o milagre do profeta de Israel, não aconteceria. Vocês são milionários, a gente falou aqui de Naamã, mas o seu general mais poderoso tem uma lepra incurável. Se não for o Senhor, como é que seria, né? Então, é o Senhor mostrando que, de fato, Ele é o dono. Ele é o dono do ouro e da prata, na boca dele está o sim e o amém. É do altar do Senhor que é provido um milagre na vida do homem. E todas essas questões foram quebradas. Verdade. Né? E o engraçado, né, por exemplo, se fosse uma Jezabel, a viúva de Sarepta, quando Elias pede para ela, faz para mim primeiro um pão para mim e depois você vai fazer para eu. Na hora ela fala, o quê? Você cria vergonha. Um homem desse tamanho pedindo para fazer primeiro. Ia já arrebentar, né? Jezabel, o espírito de Jezabel, como é que é? Você ouviu direito? Eu falei que eu vou comer e morrer. Então. E ela foi humilde, e preparou para o profeta, né? A mesma coisa a mulher Cirofenícia. Cachorro é você. Conhecendo esse espírito de Jezabel. Vem aqui humildemente, ele pediu um favor, o Senhor me trata dessa maneira. Mas não, né? A resposta dela fez com que o Senhor falasse, por causa dessa palavra, tua filha, o demônio já saiu dela, pode ir. Né? Isso então, mesmo. É a fé. Né? Amém. Como muitas vezes o Senhor Jesus diz no Evangelho, vá que a tua fé te salvou. Foi o caso dela, salvou a filha dela. E a gente vê que é incrível, né? Como Deus lida com determinadas situações e nos ensina. Eu creio que muitos de vocês não imaginavam que havia tudo isso, né? Talvez alguns interpretassem como eu falei. Ixi, acho que Jesus não está de bom humor hoje, não. Ele não está muito bem, não dormiu bem. Eu acho que ele foi lá para o monte orar, ficou até tarde, não conseguiu dormir direito. Mas não, a realidade é que tudo que Jesus fazia tinha um porquê, tinha um fundamento. E é por isso que existe a escola de profetas, né? Para a gente estabelecer esse fundamento. Bom, e dando ainda continuidade, né, bem rápido agora, nós vamos falar, porque durante esses 8 meses também, logo em seguida, na região de Decápolis, como o bispo Rueda havia falado, vem a segunda multiplicação dos pães. E também um pouco antes, a cura de um surdo e gago. Vamos ver sobre esse surdo e gago. Marcos 7, versículo 31, que diz assim: de novo se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galiléia através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusessem as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Até aqui, bispo, o que é isso? Macumba, boacumba, o que Jesus usou aí? Como pode, né? Algo que provavelmente ele carregava de nascença, né? Porque a pessoa que desenvolve essa dificuldade na fala pode ser oriunda de traumas, né, de má formação. Normalmente tem traços emocionais e psicológicos. Uhum. E esse jovem tinha essa situação, tinha esse problema, e o Senhor corrige ali de forma imediata, né? Coloca sobre ele a bênção. Algo sobrenatural acontece. É tão louco, né? Eu estava assistindo um documentário outro dia, bispo, sobre uma tecnologia desenvolvida para cegos verem, né? E quando o cego é de nascença, essa tecnologia corrige os olhos, porém ele não consegue usá-los, porque o cérebro não consegue usar. Ele demora cerca de 8 anos para aprender a usar os olhos, né? E interessante que nós alcançamos a maturidade visual quando criança aos 9 anos de idade. Então, você veja, não é a questão de apenas corrigir um problema físico. Uhum. É de fazer todas as ligações
e pelo poder do Espírito Santo tudo acontecer. Um corpo morto, um corpo sem vida, como foi o de Adão, formado do barro, só começa a ser alma vivente na hora que recebe o sopro do Espírito Santo. Então, sobre a vida desse jovem entrou o sopro do Espírito Santo, que não corrigiu apenas o problema físico, né, que estava presente no seu corpo, mas deu a ele o domínio da vida. E esse domínio fez com que ele falasse desembaraçadamente, que é até difícil para a gente falar essa palavra sem tropeçar. Então, ele recebeu de fato uma cura de forma espiritual. E não foi nem boa, nem macumba. Foi, de fato, né, a bênção do Senhor, a cura estabelecida do Espírito na vida dele. Amém. E assim, né, até fiz a provocação, porque às vezes as pessoas não entendem o que é um elemento profético, o que é um ato profético. Então vejam que a expectativa do povo era uma só. Trouxeram ele para que ele impusesse as mãos. Ó, impõe as mãos para que ele seja. Quer dizer, e ele não fez aquilo que queriam. Ele tirou do meio dessas pessoas que queriam que ele impusesse as mãos, porque também ali não é lugar nem de circo e nem de fazer a vontade de quem quer que seja. Não estava ali com esse objetivo. Separou ele, pôs um dedo sobre o ouvido dele, do menino, e pôs a sua saliva na língua. Já pensou mesmo? Numa dessa? E ele permitiu, e aquele ato profético, com o elemento profético, a saliva do Filho de Deus, de Jesus Cristo, tocado na língua, né, que, vamos dizer assim, o músculo que recebe essa característica de falar desembaraçadamente é a língua. E ele toca na língua, ele volta a ouvir e falava, então, desembaraçadamente. Então vejam que, porque até fiz essa provocação, porque existem muitas curas que são feitas com atos e elementos proféticos, inclusive com Jesus Cristo. Bom, estamos encerrando. Eu quero fazer um convite para você estar em uma das igrejas Renascer em Cristo. Em especial, eu estou aguardando você na Renascer Jardins, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1912. Você pode estar ali todos os dias às 8 horas da noite, no domingo às 8, 10, 16 e 18 horas. Tem estacionamento, local super seguro, local confortável, maravilhoso, aguardando você. Bispo Rueda? Eu estarei na Renascer Santo André. Segunda-feira, culto do Prosperity. Terça, nós temos a batalha espiritual. Aos domingos, 8, 10, 16, 18 horas. Bispo Apati e eu te esperamos na General Glicério 412. Estacionamento gratuito a partir das 19 horas de semana. E durante todo o dia de domingo, na General Glicério, na mesma rua, no número 486, centro de Santo André. É isso aí. Vamos encerrando então. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.